Fala pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa monitoria de direito penal, parte geral. Ao longo desse programa de monitoria, nós estaremos percorrendo, passando aí por toda a parte do direito penal, parte geral. Essa parte geral que ela é imprescindível de se fixar e de compreender como funcionam os fenômenos que aqui e os institutos que aqui são aplicados, para que nós possamos futuramente entender da aplicação da nossa legislação penal na parte geral. Então, sem o conhecimento dessa parte geral, dificilmente nós vamos entender a aplicação da parte especial. Então, se faz um quesito necessário, talvez a parte mais importante do próprio direito penal, a compreensão dessa parte geral, porque é através dela que nós entendemos da aplicação do próprio direito penal na parte geral. Hoje nós vamos estar abordando sobre alguns temas muito importantes, preliminares para adentramento dessa parte geral. Primeiro, a área penal. Afinal de contas, o que é o direito penal enquanto ciência? E aqui a gente vai tratar sobre a criminologia, sobre o direito penal do fato, do autor, conceito formal, material, sociológico. Vamos também estar vendo posteriormente sobre as escolas do direito penal, né? E a gente tem a escola clássica, positivista, técnico-jurista, moderna alemã, e os seus precursores dessas escolas, né? Os seus autores dessas escolas. Estaremos também tratando sobre o conceito doutrinário do direito penal. Afinal, o que é direito penal? E aí nós trazeremos um conceito genérico, né? Vamos entender como funciona o direito penal brasileiro e também os conceitos doutrinários, ou seja, a visão de alguns autores clássicos, e talvez seja aqui uma das partes mais importantes dessa análise preliminar do direito penal, porque é aqui que nós entendemos como esse direito que hoje é aplicado no Brasil, e não só no Brasil, mas em diversos países, ele foi construído ao longo da história. Por fim, nós trataremos sobre a classificação doutrinária do direito penal. Afinal, o que é direito penal substantivo, adjetivo, objetivo? É importante nós também compreendermos esse fenômeno. Então, para iniciar, vamos entender dessa grande área do direito penal. E aí o direito penal enquanto ciência. E para iniciar, falar do direito penal enquanto ciência, nós não podemos deixar de introduzir uma outra ciência, que é a criminologia. E segundo muitos autores clássicos, a criminologia, na verdade, ela é uma ciência até mais ampla que o próprio direito penal e que englobaria o próprio direito penal. A criminologia é uma ciência autônoma, apartada do direito penal. Não haveria necessidade de existir o direito penal para que existisse a própria criminologia. E ainda para alguns autores clássicos, se houvesse uma criminologia bem desenvolvida, um estudo criminológico bem estruturado no nosso país, sequer haveria necessidade da existência do próprio direito penal, visto que a criminologia ela traz como seus elementos o estudo do crime, do infrator, do delinquente, né? O estudo da vítima e também o controle social. Ou seja, a criminologia ela poderia nos trazer subsídios necessários para que nós pudéssemos construir uma política criminal necessária para efetivação do que hoje nós temos como direito penal. Qual é a função principal do direito penal hoje no Brasil? É o controle social, né? Controlar a sociedade para que essa sociedade ela possa viver e conviver em harmonia. Então, o estudo da criminologia se faz altamente necessário. E para alguns autores clássicos da criminologia, inclusive, eles fazem uma crítica ao direito penal, trazendo como exemplo o Brasil. No Brasil, hoje, a gente tem cerca de mais de 1.200 tipos penais vigentes hoje no país. E para eles, na verdade, toda a sociedade é criminosa. Mas como assim toda a sociedade é criminosa? A priori, causa até uma certa dificuldade de aceitar isso. Eu sou criminoso. Mas veja bem, em algum momento da nossa vida, se nós formos analisar profundamente, nós cometemos algum tipo de infração, algum tipo de crime. Veja bem, você
tomou uma cerveja e posteriormente dirigiu seu carro. Você cometeu uma infração. Você que furou a fila de um banco, você cometeu uma infração. E assim são vários os exemplos que, se nós formos levar em conta, nós iríamos compreender que, de fato, nós somos também criminosos. Mas por que nem todos nós respondemos a um processo criminal, a uma ação penal, ou somos condenados à prisão, dado a política criminal vigente no país? Ou seja, hoje, no Brasil, nós temos algo em torno de 850 mil presos. Daí, entre os presos preventivos e presos em sentença definitiva em trânsito em julgado. Desses mais de 850 mil presos, se nós formos analisar as pesquisas científicas, os artigos publicados, né, os dados estatísticos do próprio governo, nós vamos entender, nós vamos chegar à conclusão que desses mais de 800 mil presos, a grande, imensa maioria deles está preso por 8 tipos penais. E entre esses 8 tipos penais, eu poderia citar, por exemplo, tráfico de drogas, roubo, assassinato, pedofilia. Veja bem, nós temos mais de 850 mil presos, mais de 1.200 tipos penais, e a grande maioria desses presos está preso por 8 tipos penais, basicamente. Isso se dá pela política criminal, porque é através da política criminal que o governo vai analisar a sociedade como um todo e quais são os crimes que a sociedade mais repudia, quais são os crimes que a sociedade não aceita e que devem ser punidos de uma forma mais severa, que devem ser abarcados pelo direito de uma forma mais singular, né? E aí a gente tem no conceito de direito penal que o direito penal é a última ratio, né? Ou seja, ele é o último recurso. Então, isso parte também de uma política criminal, né? A expansão ou a abolição do direito penal. Nós vamos ver também, tratar sobre isso, sobre o abolicionismo e sobre o expansionismo do direito penal. Então, prosseguindo, nós temos que também há um direito penal do autor e um direito penal do fato. Qual é a diferença básica e qual é o conceito básico do direito penal do fato e direito penal do autor? O direito penal do fato, ele se restringe ao fato criminoso, ou seja, a conduta criminosa. Já o direito penal do autor, ele visa punir o autor do crime, ou seja, ele é um direito, de certa forma, discriminatório, porque ele não olha a figura delituosa, ele olha a figura do autor daquele crime. Então, o direito penal do fato, ele repudia o crime em si, ou seja, o ato criminoso, o fato de praticar um ato criminoso. Já o direito penal do autor, ele vem punir a figura do próprio criminoso, ou seja, ele traça um criminoso. E aquele cidadão, ele deve ser punido pelo direito penal. E aí, então, nós temos também o conceito formal do direito penal, que é a própria legislação, né, o próprio Código Penal, por exemplo, e temos o conceito material. O conceito material é a própria prática do crime, é a própria ação delituosa, né, aqui compreendida como direito material. E temos, por fim, o conceito social, que é a necessidade de compreender o crime enquanto fenômeno capaz de promover uma ruptura na sociedade. Então, seria esse o conceito aí do direito enquanto ciência a ser estudado na grande área penal. E aí eu vou paralisar por aqui, vou iniciar um novo bloco, né, e no próximo bloco nós iremos tratar sobre as escolas do direito penal.